Família, tá tudo certinho? Hoje eu tenho uma surpresa para vocês, porque sempre estou por aqui reagindo, fazendo reacts de vídeos relacionados a personagens polêmicos do sistema religioso, sobretudo de pastores. Mas hoje não. Hoje eu quero reagir aos meus próprios vídeos do Tempo de Pastor. Vamos ver? E vamos recitar aquela palavra abençoada, dizendo assim: Pastor César, o Senhor Deus é contigo. Fala e não te cales. Amém? Deus abençoe nosso pastor César, com ele o microfone. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É motivo de muita alegria estarmos aqui por mais uma vez. E a última vez que estivemos aqui foi naquela vigília abençoada. Quem estava naquela vigília? Uma bênção aquela vigília. Eu gostaria de dizer também que sou muito honrado de estar aqui pregando nesse evento comemorativo dos 100 anos da Assembleia de Deus, esse pentecostalismo clássico, baseado nas Escrituras. E Pentecostalismo Deus, clássico, lugar, baseado nas Escrituras. Também ao diácono Jackson, que não pode estar presente. Me perdoe, Saul. Agora vejamos bem. Tinha algo na vida de Saul que precisava ser corrigido para que este fosse consagrado por Deus. E sabe o que era? Quis, pai de Saul, tinha dado uma missão a Saul, a missão de encontrar jumentas perdidas. E agora eu quero que você faça, em nome de Jesus, uma interação com o seu irmão do lado e diga a ele: as missões que os homens nos dão são importantes, mas as missões que Deus nos dá são muito soberanamente mais importantes. Saul tinha uma missão dada por seu pai, a missão de encontrar jumentas. E eu quero te dizer uma coisa: era impossível que o Espírito do Senhor se apoderasse de Saul sem antes ele esquecer a jumenta. Olhe bem, preste atenção. O Espírito do Senhor quer se apoderar de muitas pessoas aqui nesta noite, mas antes do Espírito do Senhor se apoderar, você tem que esquecer a jumenta. Preste atenção. Antes que você pense que eu estou disseminando aqui uma heresia ou até mesmo uma pornografia, eu quero te explicar o que simbolizava uma jumenta ou várias jumentas nos dias de Saul. Quem tinha uma jumenta naquela época era como tivesse, pastor, uma picape hoje, porque a jumenta era o principal meio de transporte para o fruto da terra. Quem tinha uma jumenta naquela época era como se tivesse um carro de passeio hoje, porque a jumenta era o principal meio de transporte da época. Quem tinha uma jumenta naquela época era como se tivesse até mesmo um trator hoje, porque a jumenta ela servia até mesmo para cultivar, arar a terra. Então, quando quis Saul perder as jumentas, isso queria dizer que eles estavam perdendo a sua estabilidade financeira, eles estavam perdendo o seu poder aquisitivo, eles estavam perdendo dinheiro. Ou seja, a jumenta era mais importante para Saul naquele momento do que a presença de Deus. E é por isso que eu te digo nessa noite: você tem que deixar a jumenta, você tem que deixar tudo aquilo que está impedindo o Espírito Santo de se aproximar da tua vida e se apoderar de você. Pode ser o seu sonho de crescer muito, muito e muito financeiramente e deixar de crescer espiritualmente, o seu sonho do grande carro, o seu sonho do grande apartamento, até porque Deus tem um tesouro nos céus e esse tesouro está guardado para você. Deixa a jumenta, esqueça a jumenta.
Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É ver Saul se encontrar com Samuel. A única coisa que eu tenho a dizê-los é o seguinte: eu acreditava nisto. Eu acreditava que tinha uma missão. Eu acreditava que tinha que proliferar uma mensagem de salvação ao mundo. Nunca preguei a teologia da prosperidade. Nunca recebi salário da igreja. Dava aulas de teologia gratuitamente. Ou seja, eu acreditava que estava fazendo algo bom para as pessoas, uma benfeitoria às pessoas. Mas aprenda o seguinte: não há espaço para pessoas honestas, pessoas boas, pessoas realmente autênticas dentro do sistema religioso. Não. Eu não estou dizendo aqui que não existe pessoas boas lá dentro. Pelo contrário, há muitas pessoas boas e honestas, só que essas pessoas boas e honestas são as que mais sofrem. Elas são as escravas do sistema. Eu te digo o seguinte: não há espaço para pastores que realmente são dedicados àquilo, né? Hoje eu não acredito mais em nada disso, mas naquele tempo eu acreditava. Fazia porque acreditava, me doava. E muitos me usaram para abrir igrejas, para fazer várias pregações em vários lugares. E eu não recebia nada por isso. Nada. Entendeu? Nada. Mas o que é que acontecia? Eu via pessoas iletrados, homens iletrados, homens gananciosos. E aí existe uma diferença entre ganância e ambição. O ambicioso é o cara que luta por seus objetivos, ele tem ambição de conquistar. Ele estuda para passar em um concurso público. Ele estuda para fazer o Enem e para conseguir, né, o vestibular, para granjear a sua vaga na faculdade. Ele luta por aquele emprego, para conquistar o seu carro, para conquistar a sua casa. Ele luta honestamente. O ganancioso não. O ganancioso é egoísta. E ele passa por cima de tudo e de todos para conquistar aquilo que ele quer. Além disso, o ganancioso é aquele que não se conforma apenas com aquilo que ele pode conquistar, apenas com aquilo que ele tem, mas, sobretudo, ele quer as coisas, os bens daquele que está ao seu lado e muitas vezes daquele que te ajudou ele. E no sistema religioso é assim. Esses líderes, a maioria do clero, o clã do sistema, é composto, sobretudo, sem generalizar, por homens gananciosos. E o Deus deles realmente é o ventre, porque a maioria deles são ateus. Eu fazia isso porque eu acreditava. Vamos botar o fogo para cair de novo? Vamos ver o pastor Newton César Santana botando fogo para cair de novo? Embelezar o exterior. Jesus olhando para os fariseus, e os fariseus demonstravam uma santidade exterior. Jesus olha para ele e diz: isso aí é santidade exterior, é como se é tudo caiado, por fora é tudo embelezado, é bonitinho, todo preparadinho, mas por dentro é cheio de imundícia, cheio de porcaria, fala mal de não, cobiça, mente, está na igreja, mas é um carro, As pessoas perguntam: mas Newton, o que você sentia? Você tinha experiências espirituais? Claro que não. Isso é muita emoção, né? São tantas emoções. Então eu era um pastor considerado como um cara frio, envolvido com teologia, tal, para ser um pentecostal, né? Mas de vez em quando dava uns pulinhos, quando eu estava muito emocionado. Quando acontece aquele fenômeno de todas as pessoas estarem juntas, rodando, pulando,
fazendo todas aquelas bizarrices, aquilo é chamado de histeria coletiva. Freud vai falar muito bem disso. Histeria coletiva. Mas existe algo que eu queria dizer a você. Você não está sentindo a presença de Deus. Algo que ocorre com você que você confunde com estar sentindo a presença de determinada divindade. Sabe o que é? O chamado orgasmo de pele. Os neurocientistas chamam de orgasmo de pele. Mas, Newton, o que é o orgasmo de pele? É quando nossa pele, nossa epiderme, ela começa a ficar toda arrepiada ou começa a manifestar aqueles espasmos, tremedeira. Isso acontece quando nós ouvimos uma música emocionante ou uma narrativa, um testemunho, algo que venha nos empolgar, nos emocionar também. Mas isso não é a presença de Deus. Eu me lembro que eu não gostava muito de música gospel, mas passei um bocado de tempo só ouvindo música gospel, porque eu tinha medo de ouvir as chamadas músicas seculares e estar desagradando ao meu Deus. Então um dia eu não vigiei, como os crentes dizem, e fui ouvir John Lennon. Também ouvi Nirvana, mas ao ouvir John Lennon, Imagine, eu senti a minha pele toda arrepiada. Eu disse, porra, tem alguma coisa errada, bicho. Porque no culto eu sinto a mesma coisa, então. O que está acontecendo? Lá no culto, às vezes eu fico assim, arrepiado. Orgasmo de pele, A pele arrepiada. Ouvi John Lennon e senti também a pele arrepiada. Eu disse, tem algo errado. Que Deus é esse? Deus age através das músicas de Lennon. E também eu passei próximo à Fonte Nova. Naquele tempo não era ainda a Arena Fonte Nova, era a Fonte Nova antiga. E já fazia tempo que eu não ia ao estádio assistir os jogos do Bahia. E quando eu passei, eu vi a torcida vibrando. Quando a torcida vibrou, senti de novo aquilo. Aí eu comecei a despertar disso. Eu comecei a despertar e ver que aquilo não tinha nada a ver com a presença de Deus. Não é? São puras manifestações psíquicas, emocionais, humanas, da nossa própria biologia, da complexidade, fenômenos de nossa própria complexidade mental, psíquica, biológica. Agora o pastor Newton César Santana, como um verdadeiro terrorista espiritual, aterrorizando as mentes dos fiéis, pregando sobre o famigerado, tenebroso inferno. Essa pregação está no YouTube, no meu primeiro canal, o canal Newton ao vivo. Você prega o evangelho, irmão. O evangelho verdadeiro que tem foco. O evangelho focado nos céus. Buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive entronizado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima, não nas aqui da terra. Porque morreste e foste ressuscitado com Cristo Jesus. É sede eterna. Ele diz aqui nessa noite para nós, de graça vos dou a beber da água da vida. É de graça. Beba dessa água. A Bíblia também falando acerca da eternidade do inferno, fala acerca de choro. É choro eterno. Outro dia eu estava comentando lá na igreja que eu conheço um cidadão e esse cidadão é até um parente meu. Ele é duro, coração duro. Tão duro que a mãe dele faleceu e ele não chorou. Mas se ele não aceitar Jesus e passar pelo processo de novo nascimento no inferno, ele vai chorar.
Terra. Caramba, para que ele não vá para lá. Eu não quero que ele vá para lá. Quem nunca derramou uma lágrima no culto? Coração duro. Se for para lá, chora. É choro eterno. São lágrimas eternas. Quem vai para lá não sai mais de lá. É ranger de dentes. É ranger de dentes. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Lá no inferno não tem mais saída. Não tem cometer o pecadinho voluntário e depois botar o joelho no chão e pedir perdão a Deus. Lá não. Lá no inferno, a porta não se abre mais. Ela é fechada por fora e ela não se abre mais. Imagine aí. Uma pessoa ser lançada em um forno muito ardente, como aquele de Nabucodonosor lá em Daniel capítulo 3, e fica lá naquele forno. Porém, lá o quarto homem da fornalha não vai salvar, não. Porque o quarto homem da fornalha está aqui te dando a oportunidade hoje. Eu até me senti triste agora ao me ver aterrorizando as mentes de pessoas que já tinham tantos problemas, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas mentais. E eu ali falando sobre o inferno, que se elas não se convertessem, iriam para o inferno. Mas podem ter certeza, eu fiz isso não por ser uma pessoa má. Eu não arrecadava o dinheiro delas, não fazia isso. Mas eu fiz isso porque eu aprendi assim. Eu aprendi que fazendo desse jeito, eu estava salvando a alma delas, ajudando-a, ajudando Deus. Olha que loucura. Fazendo a minha missão e me salvando também. Aí você pergunta, mas Newton, você vivia isso? Claro que não. Ninguém vive. Não há como viver aquilo que é imposto pela religião. E quanto mais você luta contra a sua própria natureza, é aí que você comete erros. Né? Aí que você comete erros. A pior frustração de um religioso é não atingir as metas impostas por sua religião, até porque é uma missão impossível. Missão impossível atingir as metas impostas pela religião. Quer dizer que você, quando está passando aquela loirona, aquela morenona gostosa, você não olha. Aí Jesus diz, se você cobiçar uma mulher em seu coração, você já cometeu adultério com ela. Então todos nós somos adúlteros. Você aí, não olha, você não assiste um pornozinho. Eu me lembro que em momentos que eu tentava lutar contra a minha própria natureza, eu passei um tempo viciado mesmo em pornografia. E aí eu peguei o tablet uma vez para assistir, depois fui ungir ele com óleo ungido. Depois que eu saí do sistema, claro que eu assisto de vez em quando, mas de vez em quando aquele vício saiu. Por quê? Existia o vício e porque existe o vício nas pessoas cristãs. A maioria desses que vivem o fundamentalismo religioso são viciados em pornografia. Por quê? Por quê? Por causa das limitações. Porque quanto mais você coloca entraves, muros, barreiras a uma pessoa, mais ela sente vontade de pular aqueles muros, ultrapassar aquelas entraves, vencer, derrubar aquelas barreiras. É por isso que a maioria, como foi feita uma pesquisa por uma universidade norte-americana, que nas cidades onde há o maior número de conservadores, é onde há mais pessoas acessando sites pornográficos. Essa pesquisa foi feita por uma universidade norte-americana, que eu não me recordo o nome aqui agora,
juntamente com operadoras de internet lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque você coloca limites. Então, quando eu deixei o sistema, muitas coisas que estavam atrapalhando minha vida saíram também. Porque eu voltei a viver aquela vida do passado. Eu não fui criado em lar religioso. Eu conheci a religião fundamentalista já adulto. E eu acho que foi legal aí mostrar pra vocês isso aí, né? A minha hipocrisia religiosa, a minha loucura religiosa, o meu caos, o meu tudo de ruim religioso através desses vídeos. Um forte abraço, contamos com seu like e compartilhamento. Muito obrigado por sua presença. Estamos juntos. Eu não sei se esse trabalho é legal, mas se for legal, ajude aí. Tamo junto, viu?